Vou mostrar para vocês aqui, ó. Arrumaram um debate do Breno Altman com o Alan dos Santos. Cara, o Breno Altman é um jornalista militante pra cacete, nascido lá nos anos 60. E o cara que ele cresceu respirando ali ativismo ideológico, porque ele é filho de um veterano do socialismo brasileiro, tá? E ele herdou isso, vem de casa, né? Esse vício dele de enxergar a política como um tipo de trincheira ideológica. O Breno Altman. Então, ele é o fundador de um site chamado Opera Mundi, já ganhou muito dinheiro do PT, tá? E agora se tornou uma figura aí presente em vários podcasts, discurso inflamado, tá? Onde ele não deixa de maneira nenhuma escapar a ideologia que ele tem, né? O pensamento que o cara tem. E uma coisa característica é essa desumanidade que ele tenta colocar em cima dos oponentes, tá? Então ele é portador de uma doença típica da mentalidade revolucionária, tá? Ele é portador de uma doença de que o outro lado, tá, é uma ameaça. O outro lado impede a marcha da história. E que ele acredita que o grupo dele carrega nas costas ali, tá fazendo a marcha da história, né? E qualquer obstáculo nesse caminho do grupo dele, que carrega a história nas costas, direção àquele ideal, daquele horizonte lindo, qualquer um que se coloque diante desse grupo do Altman é um obstáculo, é um inimigo que você vai ver o que ele fala ali, ó, de uma maneira muito limpa e clara. Qualquer um no caminho deles é um alvo legítimo, inclusive legítimo para você sequestrar e matar. Mas vamos assistir o vídeo e depois a gente comenta. Vamos lá. Pode-se criticar essas ações armadas. Por exemplo, pode-se criticar essas Vou aumentar ações o volume armadas. aqui, peraí. Pode-se criticar uma ação como um sequestro ou a oportunidade pela qual a resistência brasileira recorreu à luta armada. Isso é uma outra discussão, uma discussão histórica, se tinha ou não viabilidade a resistência armada. Agora, era absolutamente legítimo e moral a resistência armada contra o regime militar. Era absolutamente legítimo e moral o sequestro do embaixador norte-americano para libertar presos que estavam sendo assassinados pela ditadura. Era absolutamente legítimo e moral sequestrar embaixadores suíço ou alemão para obter também a libertação de presos. Era absolutamente legítimo e moral desencadear a luta armada contra um regime de tirania. Essa circunstância que a gente vive hoje, não. Quando se conquista a democracia, as regras do jogo mudam. E aquilo que era legítimo e moral nas circunstâncias de uma... Viu? Quando a gente entra no poder, as regras têm que mudar. Tirania, deixam de ser legítimo e moral nas circunstâncias da democracia. Isso que eu estou tentando explicar para o nosso Alan dos Santos desde o início do programa. Que há uma diferença entre ditadura e democracia. E que a legitimidade das mais diversas ações políticas ela é determinada por essa diferença entre ditadura e democracia. Coisa que, infelizmente, parece que as pessoas da extrema-direita têm dificuldade de entender. Os bolsonaristas têm uma enorme dificuldade de entender essa diferença. 3 minutos, Alan. Bem, primeiro o Breno Altman iniciou... eu estou ouvindo a voz. Primeiro o Breno Altman iniciou dizendo que a jovem Elza foi executada, mas dentro de uma circunstância. Depois ele disse que ela de fato foi executada e que isso é legítimo dentro da luta armada, sendo que... Uma menina de 16 anos foi morta pelos comunistas, né, aqui no Brasil. Luta armada? Pelo Prestes, aquela turma toda lá. Acharam que ela estava aguentando alguma coisa, foram lá e mataram a menina. E ele está dizendo que... E daí? Vou desenhar para o pessoal que está assistindo. Essa pessoa está armada, essa pessoa está armada. Luta armada. Quando uma pessoa está desarmada, é execução. Então seria muito bom que ele dissesse que ele é contra a execução da Elza, mas ele não disse isso. Ele não disse que ele é contra a execução da Elza, ele disse que dentro daquelas circunstâncias era algo justificável. Assim como ele se justificou com o sequestro do embaixador. Assim como ele justificou não só sequestro, como assassinatos e execuções. É bom que as pessoas entendam bem, né, a diferença entre quem está defendendo a tal da democracia como um símbolo linguístico, cuja referência, ou seja, a democracia que o Breno defende é a mesma do Lenin, que ela só pode ser planificada dentro do socialismo, onde você executa pessoas, onde você deixa uma pessoa sair do país para ser executada, inclusive fora, como é o caso do Trotsky. Nem os trotskistas teriam a audácia
de dizer que o Trotsky foi permitido sair da União Soviética. Por isso que não é anacronismo, é o mesmo DNA de sempre. Eles defendem aquilo que está na resolução do Partido Comunista da União Soviética de 1921, que o proletariado não sabe para onde vai e que quem tem que ser a vanguarda do proletariado tem que ser o partido, ou seja, o meu grupo. O meu grupo é quem orienta o proletariado para onde ele deve caminhar, porque o proletariado não pode ir sozinho caminhar em direção à liberdade. E isso quem diz não sou eu, é o próprio Lenin, é o próprio Karl Marx, o próprio Stalin. Ou seja, o Breno está defendendo que ele e o grupo dele pode tomar decisões como sequestro, assassinatos e execuções, desde que eles entendam que o processo no qual eles estão inseridos é um processo que não é mais democrático, um processo no qual eles consideram como uma ditadura, e aí eles estão permitidos a executar, matar e sequestrar. E eu é quem sou a pessoa que não entende o que é democracia e ditadura, e estou dizendo que não posso ser preso, não posso ser investigado no STF sem ter furo por mera opinião. E quem diz isso não sou eu. Na própria decisão do Alexandre de Moraes, na minha prisão, ele diz, ele usa o termo mero, né, mero, para quem não sabe, é parte. Um dos crimes que eu cometi, de acordo com o próprio Alexandre de Moraes, é o crime de opinião. Ou seja, se o grupo do Breno estivesse mais próximo do Alexandre de Moraes, valeria, no caso, o direito à execução, sequestro ou coisa do tipo, caso eu quisesse me revoltar com o Alexandre de Moraes, considerando como uma ditadura. Graças a Deus, né, os opositores do que o STF está fazendo não querem sequestrar, nem matar, nem executar pessoas a sangue frio, porque a Elza foi morta a sangue frio. Então isso aqui é muito interessante, esse debate foi muito interessante, porque ele argumenta que diante de uma ditadura você pode sequestrar, pode matar, pode fazer o que quiser, mas quando ele entra no poder com o grupo dele, deixa de ser ditadura e virou democracia. Os assassinos, os sequestradores, quando estão no poder, maravilhosamente assim, perlim-pim-pim, né? Sai lantejoulas do rabo da democracia e o país vira um lugar lindo, paraíso, com céu azul, aquele horizonte, arco-íris, quando os assassinos entram no poder. Então é a fantasia dos caras que nunca se realiza, né? Então, mas aqui tem uma coisa interessante que a parte psicológica aí sobre a mentalidade revolucionária aí do Breno Altman, porque a causa, você vê toda a descrição que ele faz, né, do que ele acha que é o correto, é que a causa justifica o método. O método justifica o excesso. E o excesso vai ficando natural. Então, é natural quando o militante está fora do governo, é natural perseguir, é natural você matar, é natural você sequestrar, porque a causa está acima. A causa justifica o método, e o método justifica o excesso. E o excesso justifica o objetivo, que é alcançar o poder. Entrando no poder, matando, sequestrando, fazendo tudo mais, explodindo bomba, automaticamente, agora, a partir daquele ponto, eles estão no poder, agora está implantada a democracia. Aí continua com a porra do mesmo método, tá? O mesmo excesso para manter a democracia. É o que a gente está vendo com o Xandaré, com o STF, com o sistema todo. Eles vão nos excessos sempre para manter a democracia. Lembra a Carmen Lúcia falando? Olha, censura, cala a boca, já morreu, mas é só até o dia 31 aí. Os excessos para justificar o método. O método justificando o excesso fica num círculo vicioso. E a única coisa que não tem ali dentro é democracia, né? Então, o militante, ele não percebe que ele está cedendo terreno aqui pro pior tipo de arrogância, tá? É aquela arrogância de quem acredita que a sua visão é uma visão do bem. E essa visão do bem autoriza pequenas doses do mal, desde que direcionadas ali pro lado certinho. Foi nessa lógica aí que o Altman deslizou aí quando ele relativizou a morte de todos os seus opositores, onde ele ensaiou aquela velha desculpa de sempre, que era em nome da causa. A gente estava lutando pela democracia. Pode matar, pode sequestrar, pode fazer o que for, tá? Então a causa é grande demais, né? O inimigo é só um negócio que está no caminho aqui, muito pequeno. E a fronteira moral que existe aí entre as ações e as não ações, o que pode, o que não pode fazer, isso é dissolvida no calor do discurso. Então, quando alguém chega ao ponto de minimizar a morte de quem pensa diferente, tá? Ela não está fazendo política.
Ele está confessando que ele perdeu absolutamente o freio civilizacional. O Breno está falando, se eu precisar, eu mato quem estiver no meu caminho, no caminho da minha ideologia. Então, esse mecanismo mental é exatamente o mesmo mecanismo que rege as leis do tráfico de drogas. No tráfico, você não elimina pessoas, você elimina os obstáculos. O tráfico não atira em gente, ele atira em quem ameaça o negócio do tráfico. O pensamento é sempre muito funcional, muito sem freio, e principalmente é sempre um pensamento justificável para quem pratica. A diferença entre o revolucionário radical e o soldado do tráfico de droga não está no instinto, não está na formação, não está no meio em que ele vive. Não. Está no crachá dos caras, que cada um deles pendura no peito. Porque o método é o mesmo. Ó, nós temos um caminho aqui para seguir. Quem ficar no caminho, quem ficar atrapalhando é inimigo. Mata. Mata na ideologia, mata no tráfico de droga. Igualzinho. Nos dois casos, a psicologia dos dois é idêntica. O grupo é mais importante que o indivíduo. O adversário não precisa ter rosto. Tá? A violência praticada não é uma tragédia, é uma ferramenta. A morte que acontece nesses conflitos, tanto ideológico quanto do tráfico de droga, não foi um erro. É consequência inevitável daquela missão de manter aquela estrutura. Manter aquilo, seguir em frente. Ficou no caminho, vai morrer. Na ideologia e no tráfico de droga. Igualzinho. Então, quando o militante acredita que ele está defendendo a humanidade, ele autoriza desumanizar o inimigo. A esquerda faz isso todo o santo dia. Ele entra no mesmo corredor escuro ali, onde caminham traficantes que precisam, do mesmo jeito, eliminar quem atrapalha. É o mesmo processo mental, apenas com uma narrativa diferente. As ações que aconteceram das mortes no período da guerrilha armada aqui no Brasil, a guerrilha toda ali, ó, já passou tempo suficiente para essa turma toda analisar esse passado e encontrar ali os erros do próprio processo revolucionário, os crimes que foram cometidos e apontar, falar, cara, tá errado aqui, tá errado ali, tá errado aqui, foi erramos. Matamos inocentes em nome da causa. Mas eles não, essa turma que está aqui hoje, como é o caso do Breno, defendendo isso, ele tem todas as informações para ele se arrepender, revisar e tal. Não. Ele é mau na sua essência. Ele acredita que ele é portador do bem, que o grupo dele é o grupo que caminha em direção ao bem. E qualquer obstáculo no caminho tem que ser absolutamente estrupiado. E o ponto central, que é o mais perigoso, é que o militante ele não percebe esse abismo que ele constrói, que ele cava, que ele cria. Ele acha que ele tá... Muitos, né? A maioria é cínico. Mas nesse meio tem um monte de gente que é tapada e acha, tá, que está lutando por justiça. Quando, na verdade, ele está apenas repetindo a lógica do próprio domínio armado. Quem se opõe precisa ser silenciado. Caralho, é o que o judiciário está fazendo aí com o Xandaré, a turma dele toda. É o que a política está fazendo. Quem se opõe tem que ser silenciado. Quem atrapalha precisa desaparecer. Quem discorda disso tudo, que eu não consigo fazer sumir, que eu não consigo silenciar, que eu não consigo fazer desaparecer, quem discorda tem que pagar. Eu vou no patrimônio do cara. É essa a doença psicológica da mentalidade revolucionária. Eles se vestem de uma violência, mas ele diz para todo mundo que essa roupa é moral. E é por isso que quando um militante como o Bruno Altman relativiza a morte de os opositores, ele não fala como jornalista. Ele fala como alguém que acreditou demais no próprio dogma e passou a enxergar as pessoas como peças descartáveis.
peças descartáveis no tabuleiro da história. Nós carregamos a verdade histórica, nós estamos indo nesse caminho, tem gente no caminho, a gente vai eliminar quem estiver no caminho. São das pessoas mais perigosas que existem entre nós. Se você der poder a essas pessoas, começa o democídio. Começa o democídio. E vocês tinham visto esse debate do Alan com o Altman? Conta pra mim aí se vocês tinham visto isso. Se você concorda com o palhaço, fala pra mim aí que eu vou fazer um filtro aqui. Pera aí. Interessante a serenidade do Alan, né? Ele tava ali quietinho, só olhando a cara do militante, né? Tipo assim, naco de merda.